Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na Music.ly, a melhor plataforma de ensino de música online. E estou aqui num vídeo muito esperado, um comparativo entre diversos teclados iniciantes, os teclados que eu considero os mais legais para você poder começar os seus estudos. Todos eles custam menos de R$1.000 hoje, né? Pelo menos em maio de 2017, quando estamos gravando esse vídeo. Ele é basicamente uma regravação, né, do vídeo que eu fiz em 2015, que é um grande sucesso aqui no nosso canal, que eu fiz o comparativo entre a linha CTK da Casio e a linha PSR da Yamaha. Então aqui a gente tem inclusive dois modelos desses também. Só que agora eu estendi para outras marcas, porque existem mais modelos, mais possibilidades agora no mercado. Então todos esses daqui são teclados que eu considero bons para quem está começando, né? Logicamente que eles têm os seus defeitos por serem teclados simples, mas todos eles custam menos de R$1.000, então exigem pouco ali, né, do seu lado financeiro para poder começar a estudar, certo? Esse vídeo só foi possível graças à Ovelha Negra Musical, uma das maiores lojas de instrumentos musicais online do Brasil, que é a nossa parceira aqui na Music.ly e fez esse meio de campo entre a gente e as marcas. Então, um agradecimento especial à Ovelha Negra e, claro, todos esses teclados também estão nos catálogos deles ali. Então, você consegue comprar qualquer um desses teclados lá pela Ovelha Negra, pode ser que um ou outro esteja em falta, e hoje, nesse momento, estão todos abaixo de R$1.000, tá? Então pode ser que de repente tenha alguma variação de dólar, crise ou algo do gênero que mude os valores, né? Mas eu quero agradecer especialmente então cada marca, começando aqui então pela Yamaha, certo? Tá aqui do meu lado direito, que enviou pra gente o YPT 340, tá? Daí aqui em cima eu tenho o Medelli MD200, que aqui no Brasil quem traz é a Equipo, então muito obrigado à equipe da Equipo que mandou pra gente aqui o Medelli. Aqui no meio eu tenho o CTK 4400 da Casio, certo? Então ele já é um pouquinho acima do 3200 que a gente tem o review aqui no canal, né? Esse aqui eu acho ele um pouquinho mais interessante, por isso que eu trouxe ele e ele também está abaixo de R$1.000. Aqui a gente tem o Michael CAN 500, certo? Aqui do meu lado esquerdo, e aqui no extremo o Revas KB 330, que a gente também tem já um review aqui no canal, tá? Então, meu objetivo é passar rapidamente por diversas funções nesse vídeo e depois eu vou fazer um outro vídeo só comparativo de timbre. A primeira coisa que eu quero te dizer é que, assim, nenhum desses teclados é um teclado que eu vou falar assim, poxa, não compre esse teclado. Por quê? Realmente, todos eles têm os seus pontos positivos e pontos negativos, mas nenhum deles tem uma coisa assim, nossa, não dá para comprar esse teclado, não compra que não é legal. Então, qualquer um que você escolher vai ser muito interessante para você poder começar os seus estudos. Então, para a gente começar, eu fiz uma tabelinha que eu vou deixar disponível também na descrição do vídeo, que você pode acompanhar comigo se você quiser, com as funções que eu acho mais interessantes de cada teclado para poder falar uma por uma. Então, a primeira coisa que eu já vou dizer, se você já viu aqueles primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, dizendo quais são as coisas que eu acho essenciais para um teclado mais básico, todos eles têm. Então, todos eles têm 61 teclas, todos eles têm sensibilidade ao toque, todos eles têm entrada para pedal de sustain, todos eles têm USB e todos eles têm caixinha de som para você poder estudar em casa, certo? Então, dito isso, você já sabe que todos eles são teclados legais para você começar. Nenhum deles você vai ter problema depois que você começar, tá bom? Então vamos lá, ó. Olhando aqui na minha tabelinha, vamos começar pelo primeiro fator. Então, sensibilidade ao toque editável. Todos têm, alguns têm 2 níveis e o desligado, outros 3 níveis e o desligado. Mas tranquilo, não faz muita diferença, na verdade, essa edição de Touch Response. Entrada para pedal de sustain, todos têm também. Você está vendo, ó, eu coloquei uma legenda aqui, que tudo que está em verde quer dizer que é muito legal que esse teclado tem, que é um diferencial, digamos assim. Tudo que está em verde mais escurinho é uma coisa que assim, pô, legal que os caras fizeram, né? É bom. O que não está com nenhuma cor é aquele normal. Ah, então a gente já espera isso de um teclado, né? O que está no vermelhinho claro é o que podia ser melhorado, que não é tão legal, e o que está em vermelho é aquilo que o teclado tem de ruim, na minha opinião, tá? Então vamos lá, para a terceira linha. Muita gente me pergunta também se o teclado tem botão para ativar o sustain. Então geralmente, vou mostrar aqui, por exemplo, aqui no Michael, ó, geralmente tem alguns teclados que tem esse botão de sustentação, ó. Aqui, no caso, ligo aqui, eu não preciso tocar com o pedal de sustain, ó. Ele finge para mim que é um pedal de sustain, ó, sozinho. Então, como muita gente tem me perguntado isso, eu acho uma função meio inútil, mas enfim, tem muita gente que me pergunta, eu prefiro que você aprenda a tocar com o pedal.
Então, quem tem? O Yamaha não tem, ele tem essa função que você pode ligar no menu, mas não é um botão. O Medelli tem um botão, o Casio não tem botão, é só no menu também. E o Michael tem o botão e o Revas tem o botão de sustentação. Então, quem não tem, embora tenha a função no menu, é o Casio e o Yamaha. Daí vamos falar um pouquinho sobre a USB. Todos eles têm a USB para se tornarem controladores. Eu não testei uma por uma para ver se todos funcionam, mas teoricamente os fabricantes falam que sim. E o Michael, ele ainda tem uma outra coisa interessante, que ele tem a saída MIDI mesmo, aquela de 5 pinos, tá? Então é um a mais, além da USB, ele também tem a MIDI tradicional, que pode ser útil, tudo bem? Vamos lá, o que mais? Todos eles têm a caixa de som embutidas, certo? Só que aqui você vai ver que tem uma diferençazinha de caixas de som, ó. O Yamaha tem caixas de 2,5 watts, assim como o Casio, certo? Que é uma caixa relativamente fraquinha. Na hora que você vai tocar, você não vai sentir tanta falta de volume, talvez você sinta a falta daquele grave mais encorpado. O Michael tem caixas de 4 watts, tá? Então já é um pouquinho melhor. E os campeões aqui, o Medelli e o Revas, que tem 2 caixas de 10 watts. Então é bastante volume, um som bem encorpado, bem interessante. Vamos seguir para mais uma das coisas legais ali. Todos eles funcionam a pilha, certo? Em geral são 6 pilhas AA. Só que o Medelli e o Michael, eles funcionam com 6 no caso do Medelli e 8 pilhas no caso do Michael, só que aquela pilha grande, sabe aquela que geralmente a gente usa para lanterna? Que é uma pilha bem mais cara, mais difícil de achar. Então não é tanta vantagem, por isso eu coloquei aqui em vermelho, que é realmente algo que eu não acho legal. É legal funcionar a pilha, mas é uma pilha muito cara, difícil de achar. Todos esses teclados também são bivolts. Então eu estou falando de algumas coisas estruturais que é legal. Você consegue ligar todos eles na pilha ou você consegue ligar todos eles em qualquer tipo de tomada. Vamos para mais uma função que eu acho super legal, o split e o dual voice. O que são essas duas funções? Eu já fiz outros vídeos falando sobre isso, mas basicamente, vou demonstrar aqui no caso que está mais fácil. Tem um timbre de piano, ligo o dual voice, no caso aqui chama layer, certo? O que acontece? Tenho um piano e um strings ao mesmo tempo, que eu posso escolher outro instrumento, né? Também tem o split voice, que é dividir o teclado entre 2 sons, certo? Então eu tenho um baixo na mão esquerda e um piano na mão direita. E eu consigo usar as duas funções ao mesmo tempo, ó. Então tem um dual voice na mão direita e um split voice aqui, ó. Isso todos os teclados fazem, tá? Os 5 teclados têm essa função, tudo bem? Então a única diferença que eles vão ter, ó, você vai ver que eu anotei que o Yamaha, além dele fazer tudo isso, né, você também consegue editar a oitava e o volume dessas partes. Então, se você quer deixar a segunda voz um pouco mais baixa, tal, você consegue. O Medelli, ele edita só a oitava. O Casio edita só a oitava do split, não do layer. O Michael não edita nenhuma das duas. Na verdade, você consegue ligar e desligar, mas você não consegue fazer nenhuma edição. E o Revas também não, certo? Então, vamos lá, mais a próxima função também bem interessante, que eu sempre falo para vocês, que é a polifonia. O que é a polifonia? É a capacidade do teclado de tocar várias notas ao mesmo tempo, sem ter que cancelar. O esquema da polifonia é o seguinte: se você começa a tocar muitas notas ao mesmo tempo, o teclado começa a cancelar aquelas notas que você tocou antes, para poder dar tempo de processar as novas. Então, o que acontece aqui, ó? O Yamaha, eu coloquei em vermelho porque ele tem uma polifonia de 32 notas só. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Quem que ganha aqui de longe? O Medelli, o Michael e o Revas, certo? Os 3 teclados têm 64 vozes de polifonia. O Yamaha tem 32, que eu estou considerando ruim, que não é tão interessante, mas funciona, os timbres vão bem, já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E o Casio tem 48 vozes de polifonia, que está ali no meio do caminho. Então, se a sua questão é montar timbres mais encorpados ou tocar muitas notas ao mesmo tempo, ou junto com o sequencer, coisas do gênero, os 3 teclados aqui talvez sejam mais interessantes, certo? Então, o Medelli, o Michael e o Revas, certo? Talvez sejam mais interessantes. Tudo bem? Essa questão da polifonia é uma questão que pode se falar muita coisa, né? Geralmente, você não vai sentir tanta falta. Quem está começando, por isso que eles não fazem uma polifonia tão alta em geral, porque você consegue se virar com menos, tá? Mas para quem já toca um pouquinho mais, às vezes está querendo comprar um teclado para bater mesmo, de repente é uma coisa que você tem que se atentar.
Uma outra coisa que eu anotei junto aqui com a polifonia, embaixo, é a questão de segurar no pedal de sustain, certo? Os timbres com release infinito. Coisa feia, né? Que eu escrevi aqui, mas só para você entender. O Yamaha, eu vou mostrar para você o que acontece, ó. Aqui no Yamaha, então, para ele poder utilizar as notas e te entregar um som legal sem ter problema de polifonia, o que ele faz, ó? Quando eu coloco, por exemplo, um dual voice, um piano junto com strings, se você já toca teclado, você sabe que o strings, quando eu coloco ele sozinho aqui, deixa eu tentar colocar ele uma vez para você poder perceber essa questão, ó. 0,54. O strings, geralmente é um instrumento que ele é segurado pelo pedal de sustain. Se você ficar segurando o pedal de sustain, ele deveria ficar contínuo. Como está aqui, ó, porque o pedal de sustain imita a minha mão, certo? Então se eu estou segurando com a mão, ele é um timbre que não para, ele tem um release infinito. Quando eu aperto o pedal, deveria acontecer a mesma coisa. Só que não. Então nesses timbres não existe nenhum timbre que o pedal de sustain segura infinitamente. O que acontece? Eles ganham polifonia, logicamente, porque na hora que eu coloco o piano junto com esses strings, ele naturalmente cancela as notas do string, ele não fica segurando para sempre, ó. Os dois timbres morrem. E isso diferente de outros teclados. Por exemplo, quando eu venho aqui no Casio, ó, apertei o pedal de sustain, o meu strings fica, porque ele tem uma polifonia um pouco maior. Então, isso eu considero meio que não é um defeito, é uma forma que eles encontraram de entregar um produto mais barato. Então, vamos lá. Quem que tem esse problema de não segurar os timbres de release infinito no pedal de sustain? Quem não faz isso é o Yamaha, quem não faz isso é o Medelli, e quem não faz isso é o Revas, certo? Isso é inclusive uma coisa que eu tinha mostrado no review do Revas, tá? Então, ponto positivo para o Casio e para o Michael Kahn. Esses dois instrumentos fazem esse esquema de segurar para você e te entregar a polifonia real, certo? É meio essa a ideia. Você está vendo que o ideal é você estar com essa fichinha junto comigo para você não se perder, né? Vamos lá. Agora um outro assunto polêmico aqui que são os pitch bends. O que é o pitch bend? Eu vou demonstrar aqui no Michael. Ó, vou colocar um timbre aqui de sintetizador. Vamos pegar aqui, ó. Então, sons, certo? Para eu pegar um lead, eu vou no 81. E o meu pitch bend é essa rodinha que você vai encontrar como roda de afinação, geralmente, né? Que é essa rodinha tonal, digamos assim. Certo? Opa, estou ligado aqui com outra função, por isso que ele está dando esse meio do caminho. Quer ver? Vamos desligar aqui os acordes. Certo? Então, esse tipo de coisa, a pitch bend, eu particularmente acho muito útil. Eu já tinha nos meus primeiros teclados e no começo eu não sabia usar muito bem, mas para quem pretende fazer solos, em especial com sintetizadores, é muito legal. Não estou falando para fazer isso daqui, ó, que toda criança quando pega o teclado faz essa brincadeira aqui, não é? Então não é para o timbre de piano que serve isso, é mais para esses timbres de sintetizador, meio que para imitar uma guitarra quando ela está solando. Então vamos lá, ó. Quem que tem esse pitch bend? Nós temos no Medelli, certo? Um pitch bend bem legal aqui, bem grandão, bem robusto. A gente tem no Michael Kahn, então, que é um pouquinho mais fininho, né? Um pouquinho mais duro, mas também funciona muito bem, sem problemas. E a gente tem no Revas. Você vai ver que durante o review eu vou ligando algumas vezes os teclados de novo, porque eles têm função de auto-off. Quando eles veem que você não está tocando, ele desliga sozinho. Então aqui no Revas a gente tem também esse pitch bend também bem legal, bem robusto. Beleza? Quem não tem, o Casio e a Yamaha, que geralmente são duas marcas mais tradicionais e que você fala assim, poxa, por que não colocaram? Para mim é um diferencial, certo? Vamos lá, em questão de modulation, quem sabe dos teclados mais caros, assim, tem sempre as modulations wheel, que é outra rodinha que vem do lado. Nenhum deles tem, mas o Medelli, ele tem uma modulation button, vamos dizer dessa forma. Tem um botão de modulação. Então, quando eu estou aqui, por exemplo, com timbre, ó, deixa eu desligar o efeito para você perceber bem, ó. Aperto o botão.
Então, para um solo também, isso é muito interessante, é bem legal. Nesse caso, só o Medelli tem, mais nenhum, tá bom? Vamos seguir em frente? Um outro fator aqui que eu analisei, que eu acho legal, assim, todos esses teclados eles têm função de transpose. Só que eu tenho muitos amigos que não são pianistas, de repente regem coral, algo do gênero, que querem um teclado só para poder levar no dia a dia, assim, para poder fazer os ensaios e tudo, e que não tocam também, não sabem transpor à primeira vista. Então eu coloquei aqui também uma outra coisa que eu acho legal, que é o botão de transpose à mão, certo? Aquele que está mais próximo. Vamos ver quem é que tem, ó. O botão de transpose nós não temos no Yamaha, nós não temos no Medelli, nós não temos no Casio, mas nós temos aqui no CAN 500. Então o que eu quero dizer com isso? Ó, tô tocando, opa, toquei sem querer aqui outro teclado, ó. Eu vou simplesmente aqui com o botão rapidinho, com o mesmo acorde eu vou subindo e descendo as tonalidades. A mesma coisa acontece aqui, ó. Tô aqui com ele, eu tenho o meu botão de transpose. Então, de repente, para quem está começando, pode ser interessante você ter esses botões de transpose à mão. São só nesses dois teclados que a gente tem isso. Nos outros tem a função de transpose também, só que você tem que entrar num menuzinho, não é tão prático, não é tão rápido. Então eu coloquei aqui, de repente, para aquele pessoal que não é tecladista e quer comprar um mais básico. Vamos a uma das partes mais interessantes, depois eu vou fazer um vídeo só com os timbres, tá? Vamos aos números de timbres. Yamaha, 550 timbres. Medelli, 512. Eu fiz uma anotação aqui de que 205 são só efeitos. Quer dizer que 200, um pouquinho mais de 200 timbres é repetição do que já tem com algum efeitinho adicionado. Eu não achei tão interessante. É como se tivesse uns 300 timbres, tá? Que já é bastante. Mas não são muito esses 512. Por isso que eu deixei em branco, porque não é tão legal assim. O Casio, sensacional, 600 timbres, eu achei uma das melhores bibliotecas, é o do Casio. Daí nós temos no Michael Kahn 153 só, então é pouco, por isso que eu coloquei nesse vermelho clarinho, que podia ser melhor, certo? Podia ter mais timbres. E o Revas 390. O Revas também tem um problema próximo desse do Medelli, de que alguns timbres meio que são repeteco e tal, e eu deixei em branco também porque eu achei que fora o timbre de piano e de strings, alguns timbres muito específicos, outros deles são mais fracos. O de órgão, por exemplo, é bem fraco, tá? Então, depois eu vou fazer um vídeo comparativo dos timbres, você vai entender isso que eu estou falando. Por isso, quem que eu coloquei aqui em verde mesmo, que é vantagem? O Yamaha e o Casio. Se você se preocupa realmente só com timbres, meu, eu já toco outro instrumento, eu tenho um ouvido mais legal para isso, eu quero timbres, fique com o Casio ou com a Yamaha, na minha opinião, são os mais tradicionais, é o que a gente está acostumado a ouvir, tá? Vamos agora para outra parte, os ritmos, tá? Então aqueles acompanhamentos, todos eles fazem ritmos automáticos, fazem acompanhamento para você. Você pode fazer aqueles acordes no grave aqui, ou você pode fazer aquele full range, que é quando você toca em qualquer lugar do teclado e ele reconhece, tá? Todos eles fazem tudo isso. Vamos ver a quantidade de ritmos, ó. Então no Yamaha a gente tem 136 ritmos, sendo que um deles você pode baixar da internet. Eu não tentei fazer esse processo, mas você consegue. O Medelli tem 160 ritmos, desses um número considerável é de ritmos chineses, que eu não achei tão interessante. Mas é meio que uma roupagem chinesa para o pop, assim, é meio estranho, mas tem ali bastante ritmo, dá para usar. Quem que se destaca? O Casio com 180 timbres, 180 ritmos, desculpa. Por que eu coloquei ele em destaque? Não é muito mais do que os outros, mas é porque ele tem 10 user. O que isso quer dizer? Que você tem 10 ritmos que você pode montar editando os ritmos que ele já tem aqui dentro. E fora isso, você pode baixar da internet. Eu não sei exatamente se você consegue fazer 10 baixados da internet, eu não sei se ele tem espaço para tudo isso, mas eu vi um vídeo deles que tinha pelo menos 3 lá dentro, tá? Então, no site da Casio, você vai encontrar ritmos mais brasileiros, então você pode usar aqui nesse teclado aqui. O Michael, ele tem 128 ritmos, que não é um número tão grande, mas já tem uma vantagem que eu vou falar daqui a pouquinho. E o Revas tem só 100, então eu coloquei aqui em vermelho porque realmente ele fica devendo um pouquinho perto dos outros, certo? Agora, o próximo ponto é o ritmo brasileiro. Muita gente me pergunta, Pedro, qual é desses teclados que tem mais ritmos brasileiros? Olha só, dá uma olhada. O Yamaha, eu contei mais ou menos aqui, pode ser meio próximo, pode ser que tenha um pouquinho mais, né? 5 ritmos brasileiros só. O Medelli tem um, só tem a bossa nova.
O Cássio tem 7. Então você está vendo que eu deixando tudo meio em vermelho ali. Só 7 ritmos brasileiros aqui no Cássio, talvez 8, mas é por aí, certo? Sendo que você pode baixar alguns da internet. Então você vai, vamos dizer que você conseguiria chegar a uns 15 ritmos brasileiros, tá? Olha só quantos ritmos brasileiros tem o Michael Kahn, 64. Então eles foram muito inteligentes nesse sentido, é o teclado mais brasileiro de todos. Já vou explicar daqui a pouco também uma outra coisa que ele tem de legal, mas olha só, por exemplo, uma rocha. Todo mundo pede esse tipo de ritmo aqui pra gente, né? Olha lá, tem no teclado de fábrica, você não vai precisar baixar de lugar nenhum. Então são 64 ritmos de sertanejo e tal. Então para você que está procurando um teclado com ritmos brasileiros, não tenha dúvida, com certeza o Michael Kahn vai ser a melhor opção para você. Tudo bem? E o Revas também tem só um de ritmos brasileiros. Então, Revas e Medelli reprovados nessa questão de ritmos brasileiros, né? Uma coisa que o Revas e o Medelli têm de legal, eu vou mostrar aqui no Revas, ó, que é o botão de Fade In e Fade Out. Então, para você que gosta muito de tocar com ritmo, pode ser que seja interessante ter essa função, ó. Se eu coloco aqui uma bateria, ó, deixa eu colocar junto com o acorde para você ouvir tudo, ó. Certo? Eu clico no botão Fade In, Fade Out e simplesmente essa música vai fazendo um Fade Out, certo? Então essa é uma coisa legal para quem trabalha bastante com os ritmos, que só tem no Revas e só tem no Medelli. Se isso for algo que realmente faz diferença para você, considere esses dois modelos. Nós temos também o número de songs, que são aquelas músicas prontas e que em geral você pode aprender no teclado, ó. No Yamaha são 102, no Medelli são 120, sendo que você pode baixar 5, eu não tentei fazer isso, mas no manual diz que dá para fazer. No Cássio a gente tem 152 músicas, sendo 10 que você pode baixar também do usuário. Eu só não sei se você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque a memória é pequena, então não sei se dá para colocar 10 ritmos e 10 músicas, eu acho que não. No Michael Kahn tem 33, por isso que eu coloquei em vermelhinho ali, porque podia ter mais, e o Revas tem 110, certo? Mas, sinceramente, essa parte não me interessa muito, eu não acho a mais legal de todas, porque eu acho muito difícil você aprender só aqui pelo teclado a tocar alguma música. Uma próxima função que eu escrevi aqui é a função de sampler. Claro que é um sampler muito básico, só para brincar mesmo, que tem aqui no CTK 4400 e só nele. Então eu samplei aqui, ó, para quem joga Pokémon, sabe esse timbrezinho da onde que é, né? Então você pode inserir isso em algum ritmo seu, tal. É bem interessante, tá? É legal para brincar, né, como eu falei. E é só aqui no Cássio que a gente tem essa função. Agora eu vou para uma outra coisa bem legal, que é o painel em português. E daí eu estou falando 100% do Michael. O que a Michael fez de muito legal? Eles decidiram fazer um teclado como diferencial, essa parte de ser um teclado para brasileiros. Então, além de ter 64 ritmos brasileiros, que é um diferencial muito legal, eles também têm todo o menu deles, ó, tudo em português. Então, o que aqui é, por exemplo, layer, aqui é 2 sons. O que aqui é split, aqui é divide. Sustentação, gravar, tocar, transposição, afinação, iniciar, sensibilidade, tá tudo em português. Uma outra coisa no menu não é em português, lá dentro mesmo, mas aqui o teclado na parte de fora ele é todo em português. Então, de repente, se você tem dificuldade com o inglês, você acha que isso pode te atrapalhar, é um grande diferencial do Michael Kahn, tá bom? Vamos agora falar sobre a auxiliar in, e daí eu vou aqui para o nosso Yamaha, tá? O que é o auxiliar in? É aquele lugar onde a gente consegue colocar um MP3 player, um celular, através de um cabinho. Aqui no YPT da Yamaha a gente tem a entrada P2, aquela de foninho, fininha. No Medelli é a P10, por isso que eu deixei num verdinho um pouquinho mais escuro, porque eu achei menos interessante, né? P2 também aqui no Cássio. E no Michael Kahn e no Revas a gente infelizmente não tem. Essa auxiliar in eu acho uma coisa muito legal para quem está começando, para poder tocar junto com uma música no YouTube ou coisa do gênero. Quer ver? Ó, eu vou colocar aqui uma música que eu coloquei, estou deixando aqui no meu iPod, ó. Deixa eu baixar um pouco. Então ela está sendo tocada através do teclado, certo? Então se eu estivesse estudando essa música, ó, se eu mexer no volume, ó, eu estou mexendo no volume do teclado para poder fazer, ó. No caso da Yamaha, também tem uma coisa legal que eles chamam de Melody Suppressor, que é isso daqui, ó. Ouve a música, eu vou apertar o efeito e você vai ver o que vai acontecer, ó. Você está ouvindo o cantor. Cliquei aqui no Melody Suppressor.
dá uma baixada na voz, tá percebendo? Fica mais o acompanhamento do que a voz. Ó, voltando ao normal. E com Melody Suppressor. É uma função interessante que a Yamaha está trazendo, que é a exclusividade deles, que dá uma cancelada através de cancelamento de fase na voz do cantor. Não fica perfeito, mas pode ser legal para você que está começando, certo? Então, auxiliarinho nós temos nesses 3 teclados aqui, sendo que o P2, que é o mais legal, está aqui na Yamaha e no Casio, tá bom? O Medelli, ele tem uma vantagem que é uma entrada para microfone. Só ele que tem entrada para microfone, que é uma coisa que a gente já não espera muito dos outros teclados, mas aqui tem. Eu não testei porque ele também é uma entrada P10, eu não tenho cabo de microfone P10 aqui no estúdio. Em relação ao output, então o Medelli e o Michael Kahn, eles têm um output dedicado, ou seja, além da saída de fone, eles também têm uma saída externa ali de áudio. Tanto que para poder fazer esse review, eu tive que fechar como se eu estivesse colocando um fone. Eu coloquei um adaptador de fone no Michael e coloquei um fone de ouvido aqui no Medelli para poder não sair o som das caixas. O legal de quando você tem essa saída dedicada é isso, que mesmo você ligando na saída e colocando numa mesa de som, as caixinhas dele continuam funcionando como se fosse um retorno. Então, se você colocar um fone, colocar um adaptador, para de sair. Então, são 2 saídas separadas, a de fone e a saída out mesmo. Então, só o Medelli e só o Michael Kahn tem. De repente, para você, pode ser interessante saber isso. Em relação ao gravador, ao sequencer, olha só o que a gente tem, ó. O Yamaha, então, ele tem 5 músicas, certo? 5 possibilidades de você gravar, sempre 2 pistas, tá? E fica salvo na memória, por isso que eu coloquei ele não apaga, tá? O Medelli, ele também te permite gravar 5 músicas com acompanhamento, melodia 1, melodia 2, só que depois que você desliga, ele apaga por algum motivo que eu não sei, que eu achei meio bizarro você poder gravar 5 músicas e apagar depois que você desliga. Talvez eu não tenha sabido fazer alguma coisa, mas aparentemente não salva. Eu deixei aqui como sendo o mais legal nesse caso o Casio, porque ele também permite 5 músicas, ele não apaga as suas músicas, vão ficar na memória, tá? Só que são 6 pistas para cada música. Então é bem mais do que, por exemplo, o Yamaha, que te permite ali basicamente 2 pistas, tá? O Michael Kahn também tem só uma música, o Michael Kahn e o Havas, eles te permitem fazer uma gravação e ambos apagam, tá? Então, se você está querendo um sequencer, o Michael Kahn e o Havas não são a melhor ideia para você. Todos eles têm a função de lição, tá? Então aquela função que você dá play numa música, ele te ensina primeiro a tocar a mão direita, depois a mão esquerda, que você pode deixar mais lento. Sinceramente, você quer aprender a tocar teclado, entra na Music Dot, tá? Porque não adianta, essas liçõezinhas é uma brincadeirinha e olhe lá. Às vezes o pessoal fica até mais frustrado de tentar tocar com elas. Eles também têm a função Harmonize. O que é essa função Harmonize? Ó, eu vou mostrar aqui no Medelli para a gente dar uma olhada no que acontece, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, vou colocar um som de piano, tá? Daí eu vou ligar a função Harmony, e vou ligar o meu Short Mode. Então quando eu faço, ele reconhece que eu estou aqui no acorde de Lá, ó. Conforme eu vou tocando a melodia, ele vai harmonizando a minha melodia com notas do acorde, ó. Tá? Uma função que eu acho bem inútil, mas que pode ser interessante. Inútil no seguinte sentido, isso te deixa preguiçoso. Eu odeio funções de teclado que te deixam preguiçoso para estudar, certo? Você tem que aprender a fazer isso na mão, você mesmo fazendo essas coisas, tá? Então, onde que a gente tem essa função Harmonize? No Yamaha, sendo que dentro dessa função você pode usar esse Harmonize para fazer um trêmulo ou um delay. Não faz muita diferença, mas tem no Medelli, legal. No Casio, ele tem também essa função Harmonize, sendo que ele te garante também um Arpeggiator. Então essa função Harmonize pode virar um arpejador. Quer ver? Ó? Vou ligar aqui para você poder perceber o que eu estou falando. Ó. Eu tenho aqui na memória dele, ó. Então eu liguei um Arpeggiator aqui na minha mão direita, que tem várias frases que eu posso configurar e tal. É um timbre que está em split. Isso é um Arpeggiator, para tocar música mais eletrônica, tal, pode ser interessante. Ó. Tá? Então o único que tem esse Arpeggiator é o Casio. O Michael Kahn não tem essa função Harmonize e o nosso querido Havas também não tem essa função Harmonize. Para a gente já ir terminando, olha só,
Todos eles têm aquele dicionário de acordes, cada um tem uma peculiaridade ali, mas basicamente é você toca o acorde e ele te fala qual que é o acorde, ou ele pode te desafiar, falar, ó, toca esse acorde aqui de dó menor com sexta, e ele te avisa se você acertou ou não, cada um tem o seu jeitinho de fazer, tá? A entrada de fone de todos eles é P10, menos do Medelli, que é P2, que é aquela entrada de foninho pequena, se isso for interessante para você. E vamos terminar com a questão do peso. Olha só que interessante. O Yamaha pesa 4,4 kg, o Medelli 6 kg, um pouquinho mais pesado. O Casio 4,3 kg, o Michael Khan pesa 8 kg. Realmente ele é um pouquinho mais pesado, eu deixei aquele em vermelhinho porque é um pouco mais difícil de transportar, né? E o Revas 4,5. Então, se isso for uma coisa importante para você, de repente você vai ficar transportando toda hora e quer um teclado mais leve, talvez seja bom evitar o Michael Khan. Eu coloquei aqui ainda mais algumas coisas diferenciais, que você vai ver que o Yamaha, ele tem uma coisa legal que é um equalizador específico. Se você está usando a caixinha dele, ou o fone, ou se você quer deixar o timbre de piano mais bonito, ele tem um equalizador para cada situação. Um equalizador específico para a caixa de som, um equalizador específico para o fone, que eu achei bem legal. Uma outra coisa que o Yamaha também tem é o botão Tap Tempo, que é quando você liga o metrônomo, você bate nesse botão para mostrar para ele qual é o ritmo que você quer, que é uma função que funciona bem e que é bem interessante, tá? Quando a gente fala do Medelli, uma das coisas que eu acho bem legais nele é o que ele adiciona mais um efeito que eu chamei aqui, ó. Deixa eu achar o timbre que eu estava vendo de clavinet, que eles chamam de IFX. Então, ó, deixa eu desligar o Short Mode. Esse é o timbre dele de clavinet. Vou desligar o DSP, que é o reverb dele, ó. E vou colocar um AUA, que eu já deixei aqui pronto. Também tem flanger, tem phaser, tem distortion que você pode adicionar, coisa que os outros teclados é mais difícil de fazer isso. Então é uma vantagem do Medelli. Mas em relação aos timbres, um grande problema do Medelli é que todos os timbres dele tem um release meio grande. Então, se você quer um timbre mais cortadinho, ele fica ali mantendo meio de bobo, assim. Então tem alguns timbres bons, mas eles acabam pecando muito nessa questão. Em relação a timbres, como eu já tinha falado, com certeza o Casio e a Yamaha são um pouquinho superiores. O Revas e o Michael vêm logo atrás com alguns timbres muito bons e alguns meio ruinzinhos. E o Medelli, eu acho que de todos é um pouquinho pior de timbre, mas é o que tem mais funções. Então depende do que você quer, né? Como eu tinha falado, o Casio tem o Arpeggiator e ele troca o split point com um toque só. Isso para você que gosta de usar o split point, você segura o botão de split e você consegue trocar imediatamente onde você quer que seja o seu split point, tá? Isso é algo que o Revas também faz. Então, eu deixei aqui como um diferencial do teclado. O Michael Khan tem como diferencial também o MIDI 5 pinos, que eu tinha falado, e o botão de reverb chorus bem aqui na lata. Aqui, ó. Você quer ligar o reverb, quer ligar o chorus, é super facinho de você ligar. Ó. Liguei o chorus, desliguei o chorus, liguei o reverb, desliguei o reverb. Teoricamente, o Medelli também é fácil de você adicionar o DSP, o IFX, mas o painel dele é um pouquinho mais confuso, tá? Então, por isso que eu estou falando isso como uma vantagem daqui do Michael Khan. Uma última função que eu tinha pulado aqui na minha lista, sem querer, ó, que eu coloquei aqui, a memória de configuração. O que isso quer dizer? Cada um desses teclados tem ou não a função de você registrar uma configuração do teclado. Tá? Então, por exemplo, como eu tinha te mostrado aqui no Casio, ó, eu coloquei aqui numa das memórias esse timbre que eu salvei, que já tem o Arpeggiator, que já tem o split e tal. Então, vamos ver o que cada um deles faz. Ó. O Yamaha te possibilita salvar 9 timbres user, né? 9 configurações para você poder acionar de primeira. Você que vai tocar no palco, por exemplo, pode ser legal, porque você já salva 9 timbres do jeitinho que você quer. Quando a gente está falando no Medelli, você tem 16 bancos de memória, certo? Então, 9, 16 aqui no Medelli, certo? Todos eles ficam registrados, tá? Você pode desligar o teclado que vai ficar lá salvo. Já o Casio, olha que legal, 32 bancos, então você consegue salvar muitas configurações e também não apaga, por isso que ele está em verdão ali, para mostrar que é uma super vantagem. Já o Michael, ele te dá 2 bancos, mas ele apaga quando você desliga o teclado.
E o Medelli não, e o Revas, ele te dá 4 bancos, mas também apaga quando você vai desligar. Então, se você pretende usar esses teclados mais num palco, por exemplo, que você precisa ter acesso rápido às suas configurações, com certeza o Casio vem em primeiro, o Medelli em segundo e o Yamaha em terceiro, tá? Bom, a minha conclusão, voltando àquilo que eu tinha falado, cada um desses teclados tem a sua vantagem e sua desvantagem. Tá? Então, mesmo os teclados que às vezes não têm tantas funções, então eu vou pegar aqui o caso do Michael Kahn, certo? Ele não tem, por exemplo, essa função de memória, o gravador dele não é tão legal, mas ele tem uma vantagem excelente. Ele tem 64 ritmos brasileiros e ele é todo em português. Poxa, isso não é uma vantagem em relação aos outros? Uma polifonia de 64 vozes. Então tem muita coisa legal nele, em outras ele vai falhar, mas ele é o único que tem isso. Na minha listinha você vai ver que eu coloquei um contorno mais escuro naquilo que eu acho o diferencial de cada um deles. Então, no caso do Michael Kahn, ele tem a entrada de 5 pinos de MIDI, ele tem 64 vozes de polifonia, o botão de transpose à mão, ele tem 64 ritmos brasileiros, ele tem o painel em português. Então essas são as grandes vantagens do Michael Kahn. Vamos falar do Medelli, por exemplo, ó. O Medelli, você vai ver lá que eu anotei que ele tem 2 caixas de 10 watts, que é bem mais do que os outros, então uma caixa bem potente. Ele tem 64 vozes de polifonia, ele tem o botão de modulation, que é um diferencial dele, ele tem o botão de fade in e fade out, certo? Ele tem a entrada de microfone, ele tem 16 bancos de memória para você poder salvar os seus timbres, certo? Então, tem várias vantagens nele também. Vamos falar do Revas, que está ali no final da lista. O Revas, você vai ver que ele tem 2 caixas de 10 watts também super potentes, 64 vozes de polifonia, o botão de transpose à mão, que eu também anotei, o botão de fade in, fade out, um peso legal. Então, tem coisas assim a serem consideradas. Vamos falar agora daqueles teclados que são os reis de mercado, para você poder saber ó, o que eles têm de diferencial. O CTK 4400, olha só, ele tem 600 timbres. Para mim, a biblioteca de timbres mais legais está nesse teclado, tá? Ele tem 180 ritmos e aí você pode baixar 10 ou mexer em 10, editar em 10. Ele tem a entrada P2 ali para você poder conectar um celular ou alguma coisa do tipo para você poder ouvir o YouTube ou algo do gênero. Ele tem 5 músicas para você poder gravar com 6 pistas cada uma e ele salva isso. 32 bancos de memória. E ele tem o Harmonize, que na verdade funciona como Arpeggiator. Então essas são as grandes funções que eu acho legais desse teclado. E para a gente finalizar, o Yamaha, qual que é a vantagem dele? Logicamente, os 550 timbres dele, que o pessoal costuma ter um carinho maior pela Yamaha, que é um timbre que a gente escuta mais, né, desde pequeno. Ele tem a exclusividade de editar a oitava e o volume do split do Dual Voice. Ele tem a entrada P2 com o Melody Suppressor, aqueles 9 bancos de memória, por exemplo. Então são as vantagens de cada um desses teclados, tá? Nenhum deles, como eu falei antes, nenhum deles me despertou assim, nossa, esse teclado não é bom, esse teclado eu não compraria. Cada um tem essas vantagens e desvantagens que eu falei. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim que vai ser um prazer te ajudar a escolher esses teclados também. Lembrando que a gente vai ter mais um vídeo só falando dos timbres e comparando os timbres para você poder ver qual que é aquele que te interessa mais e perceber que talvez não seja tão diferente assim como você imaginava. Tá bom? Espero que você tenha gostado, dê um joinha aí no vídeo, compartilha e acompanha também o nosso canal, se inscreva no nosso canal, no nosso Facebook, dá um curtir lá no nosso Facebook, acompanha a gente no Instagram e você já sabe, se quiser aprender teclado, entre em www.musicdot.com.br e vem estudar com a gente. Um grande abraço, tchau!